Por favor, aguardamos, que é para que você possa dar algum informe relativo às questões que o senhor Adão levantou. Adão, muito obrigado. Eu passo, então, convido agora o senhor, já membro desta mesa, Ivan Seixas, a dar o seu depoimento, convido a dar o seu depoimento, mais uma vez agradecendo a sua presença, parceria, e convido o professor Márcio e o doutor Olívio para conduzirem essa entrevista. Bom, bom dia a todas e todos. Primeiro, esclarecimento que fui apresentado aqui como presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Eu não sou. O presidente é o deputado Adriano Diogo. Eu sou o coordenador da assessoria que faz o trabalho operacional da comissão. Mas eu também sou membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. E nessa qualidade eu busco esclarecer os casos de mortes e desaparecimentos durante a ditadura, e por isso nós temos muitas informações. Em 2010 eu fui contratado como consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para assessorar a Comissão de Mortos e Desaparecidos do Governo Federal, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, para fazer as buscas aos desaparecidos. E nessa tarefa eu dividi as buscas em alguns setores. Um deles, obviamente, que foi aqui, esse massacre de Foz do Iguaçu, a partir das informações levantadas pelo Aloysio Palmar. No trabalho que a gente realizou aqui, nós tínhamos já, lá em São Paulo, nós tínhamos informações de outras fontes, além das fontes que o Aloysio tinha levantado aqui. Um casal de pessoas que tinham sido militantes, que tinham mudado de lado, estavam trabalhando para a repressão, nós conseguimos identificar, foi falado com esse casal, e a mulher do casal, Maria Madalena Lacerda, ela, na conversa que teve conosco, ela informou que, entre outras coisas, tinha a história de Foz do Iguaçu. Né? Então, ela dava em detalhes que a operação era para atrair um grupo de exilados, e aqui seriam presos e mortos. Se escapassem, seriam presos lá em São Paulo, que era essa a história que ela contava. Contava também que o ex-sargento Onofre Pinto, comandante da PPR no exterior, teria sido capturado. Tentaram fazê-lo colaborar com a repressão para trazer outros exilados para serem capturados aqui dentro do país, e ele resistiu, e depois de um tempo ele aceitou essa tarefa, mas que não teriam acreditado nessa mudança, e aí teriam decidido executá-lo. A informação é de que teria sido num local dentro do Paraguai. O marido do casal, Gilberto Giovanetti, eu não cheguei a falar com ele, então eu não sei o que ele disse, mas... Não entendi? O seu, Gilberto, então tá. Uma outra fonte que tinha era através de um jornalista amigo meu, falou com um agente do Exército, que contou uma história muito semelhante, que aqui teria acontecido uma emboscada e que teriam sido mortos 5 ou 6 militantes que tinham sido atraídos do exterior e que teriam sido assassinados. E de novo voltava a história do sargento
Onofre Pinto, que teria sido convencido, mas não acreditaram, a colaborar, que também teriam matado Onofre Pinto. Com a história levantada pelo Aloysio Palmar, a partir do trabalho que eu estava fazendo, nós viemos para cá e começamos a fazer um levantamento da área, né? O informe que se tinha, inclusive, a partir do que o Adão Almeida colocou, e o César Cabral também, a história seria num trecho da Estrada do Colono, que teria uma curva, uma reta, uma curva, uma outra curva e depois uma reta. Nessa segunda curva, teria sido colocado na mata, eles entraram com o carro na mata e lá desembarcaram e havia emboscada dentro da mata. Nós fizemos um sobrevoo de helicóptero e conseguimos perceber que seria no chamado a curva do 8, né, seria no quilômetro 8 ou alguma coisa assim. Com o apoio do pessoal do Parque Nacional do Iguaçu, foi feito o levantamento e esse levantamento encontrou um local com características semelhantes à descrita por esse informante, que iria depois se saber que era o Rainolfo. A descrição feita batia perfeitamente. Aí montamos uma expedição e isso, por estar fechada a Estrada do Colono, tinha que ser feita por helicóptero. Então, com base nas coordenadas que eles levantaram, nós voamos de helicóptero, descemos numa clareira e andamos, acho que cerca de 1 quilômetro adentro, para localizar a área. Localizamos uma área que parecia ser a área que correspondia à descrição feita e começamos com um grupo de geólogos que estava trabalhando nessa missão, que eram geólogos da Bahia. Foram feitas prospecção com radar de solo para localizar imperfeições que pudessem indicar que ali tinha havido algum tipo de movimentação de terra, que seria indicando sepultamento. Fizemos em vários locais e com a presença de procuradores da República, de um delegado da Polícia Federal, de peritos criminais, fizemos a abertura desses locais e não se constatou a presença de corpos. Fizemos várias dessas escavações, voltamos uma segunda vez, fizemos mais escavações. Na terceira vez que nós viemos aqui, o César Cabral se aproximou, a gente conversou e ele se interessou em participar de uma dessas expedições. Nessa ida, ele viu o trabalho que estávamos fazendo, eu tentei convencê-lo a convencer o Rainolfo a falar, e ele percebeu que o nosso interesse era a localização dos corpos. Quando saímos da mata no final do dia, né, que tudo era feito transporte por helicóptero, né, que é 50 quilômetros de mata dentro, nós fizemos, eu fiz a ele um pedido, né, que ele tentasse convencer o Rainolfo a falar. Né. E quando eu cheguei no hotel, ele me liga e disse: já conversei, ele topou. Então, amanhã a gente vai lá. Aí eu suspendi as buscas com todos os peritos e fomos lá para dentro. Eu, como testemunha, que eu fiz questão de ter o Pedro Pontual, que era secretário executivo da Comissão de Mortos e Desaparecidos, o César Cabral e o Rainolfo, que me foi apresentado. Eu sabia o nome dele, obviamente, mas para a segurança dele, para a tranquilidade dele, foi dito que o nome dele era Ramon. E fomos para lá. Eu, obviamente, queria registrar isso, essa conversa, e nós fomos para lá de helicóptero. Quando descemos, eu mostrei a área que nós estávamos fazendo, ele falou: parece aqui, mas não é aqui. Eu falei: como que não é? Ele falou: não, é mais para cima. Era uma outra entrada que tinha, não é essa estradinha.
E aí nós subimos a montanha e chegamos num local onde tinha um toco, uma enorme árvore tombada, e ele falou, foi aqui. Eu entrei com a rural, eu dirigi a rural, e paramos a rural ali, apontou o local, que era uma parte bem plana, com árvores bem novinhas, né? Então dava para perceber que tinha sido reflorestada sozinha mais recentemente. E ele falou, aí nós descemos ali, viemos até aqui. Aí eu perguntei para ele, viemos quem? Ele falou, eu e o Alberi. O Alberi, aí ele me contou que o Alberi tinha atraído esse grupo, que era um colaborador, o sargento Alberi Vieira dos Santos, era um colaborador da repressão que estava a serviço para atrair para essa emboscada. Ao chegar aqui nesse local, ele apontou, né, onde nós estávamos, nós tínhamos uma senha que era, vão acender holofotes e nós nos jogamos no chão. Né? E eu falei, mas como holofote aqui dentro da mata? Ele falou, eram luzes muito fortes, movidas a bateria. E eu perguntei, e aonde é que estavam os matadores? Né? Ele falou, estavam ali. Aí eu falei, olha, mas de baixo para cima não faz sentido. Ele falou, para não pegar na gente. Então quando nós chegamos aqui, a senha era essa, o Alberi pararia e quando a gente se jogasse no chão, ia ser acendido os faróis, a gente se jogaria no chão. E quando chegou aqui, os faróis, o Alberi parou, os faróis acenderam e nós nos jogamos no chão. E os 5 ficaram olhando para cima, eles não perceberam o que ia acontecer. E aí começou a fuzilaria. Né? Aí eu perguntei, mas como assim? Não tentaram prender nem nada? Ele falou, não, era para matar. Né? E aí eu falei assim, mas quem é que estava aqui? Aí ele descreveu com uma naturalidade impressionante. Né? Aqui estavam os 2 irmãos Carvalho, ele deu os nomes, né? Os 2 irmãos Carvalho, o Lavecchia, o Vitor, e aqui estava o menino argentino, que era bem novinho, bem magrinho. E ele com 6 balaços rastejou tentando fugir e ele não queria ir. E a expressão ir é uma expressão que os torturadores usam, que eles não pronunciam a palavra morrer. Né? E ele não queria ir. Aí nós nos aproximamos e ele faz um silêncio e diz, aí ele foi. Quer dizer, dá para deduzir que eles executaram. Né? E aí ele foi. Né? Aí nós ficamos aqui conversando, bebendo cachaça, comendo churrasco. Eu falei, e os corpos? Ficaram aqui, com a naturalidade assombrosa, beberam cachaça, comeram churrasco, bateram papo, enquanto os corpos estavam ali. Depois de uma meia hora, mais ou menos, nós fomos lá para o sítio do Niquinho, que era, acho que, irmão do Alberi, né? Tio do Alberi. Né? E aí pegamos o Negão, trouxemos o Negão. Né? Eu falei, quem é o Negão? Ele falou, o Onofre. Né? Aí nós trouxemos o Onofre para cá. Quando chegou aqui para entrar na mata, ele percebeu o que era. Aí ele faz uma ressalva, que eu tenho aqui a transcrição da conversa, que ele diz o seguinte, ele não era burro, ele não era ingênuo. Ele percebeu, tentou fugir para dentro do mato, mas foi capturado. Né? O Alberi deu uma gravata nele e em seguida veio o Laicato. E aí ele me perguntou, você conhece o Laicato? Eu falei, não conheço o Laicato. Aí ele disse, é um negrão alto, forte, era lá da Casa da Morte. Né? E ele se referiu à Casa da Morte de Petrópolis. E aí ele foi dominado, a gente algemou ele e o Alberi ficou conversando com ele para convencer a mudar de lado, tentando fazer com que ele passasse a trazer outros banidos e exilados para cá. Aí eu fiz a pergunta óbvia, né? Para matar. Ele falou, sim, para matar. Né?
e ganharia por isso. Né? E o Onofre não aceita, diz não, isso eu não faço, ofereceu dinheiro, eu dou dinheiro para vocês, e disseram, não, o nosso negócio não é dinheiro, nós queremos trazer mais gente para cá, você tem que fazer isso. E o Alberi fala com o Onofre dizendo, eu estou ganhando a vida assim, é melhor, é mais fácil, é mais seguro, você não vai morrer e tal. E o negão, como ele fala, não aceita, até que depois de um período de silêncio, ele falou, tá bom, eu topo. Né? Aí todo mundo se entreolhou, não confiando nessa mudança repentina, e decidiram levar para o quartel. Aí eu falei, qual quartel? Ele falou, o batalhão de fronteira aqui, de Foz. E no batalhão, o primeiro ficou na casa de comando, depois para uma casa que era quase fora do quartel, que é uma casa de passagem, uma coisa assim. E lá decidiram, porque o Pablo, né, aí ele fala o primeiro nome, o Pablo, que é o doutor Pablo, que é o capitão na época, hoje coronel Paulo Malhães, o Pablo se comunicou com o chefe, o Miltinho, que era o general Milton Tavares de Souza, né, que era o chefe do SNI, o chefe dos matadores, e veio a ordem que era para matar o Onofre, porque deveria servir de exemplo, né, que militar não pode ficar vivo se não for a serviço da repressão. E aí foi dada uma injeção nele. Eu perguntei, que injeção? Ele falou assim, Shelltox, que é uma injeção para matar cavalo. Essa injeção, aí uma parte, né, na narrativa do que ele falou, Shelltox é uma característica de um repressor, que é o depois coronel Enio Pimentel Silveira, que na Casa da Morte em São Paulo ficou conhecido porque ele aplicava essa injeção de matar cavalo, matava as pessoas e depois ou esquartejava ou mandava enterrar em algum lugar para desaparecer com o corpo. Isso já foi denunciado por várias pessoas, inclusive pelo sargento Marival Chaves. Bom, aí ele pega e diz que o negão não quis tomar a injeção e a gente convenceu ele porque era um jeito dele ir para outro lugar sem ver o local, ele ia dormir. Né? E ele percebeu o que era e aceitou a injeção. Né? E ele fala, e aí eu vi ele estribuchando, em seguida morreu. Foi bem rápido, né? A frase dele foi bem rápida. Abriram a barriga dele e puseram uma caixa de câmbio de carro. Costuraram com um arame e levamos para jogar na ponte do Rio São Francisco. E essa cena, né, eu interrompi e falei assim, mas você que levou? Ele falou, não, eu fui na rural atrás, fazendo cobertura, e foi colocado num Opala, eu não sei quem é que estava dirigindo, e ele foi para a ponte. Chegando lá na ponte, nós tiramos dele do carro e jogamos dentro do rio. Eu que não conhecia aqui a região, perguntei, então vamos à ponte. Ele falou, não existe mais ponte, porque foi inundado pela represa, né, de Itaipu. E aí eu comecei a conversar com ele sobre detalhes, né, eu perguntei várias vezes sobre esse, para ver se saíam mais detalhes. Falei, aonde estão os corpos? E ele repetiu, eu não vi onde enterrar os corpos, porque eu saí daqui, fui buscar o negão e eles enterraram. Quando eu trouxe o negão, eu vi, estavam vários deles com muita lama, e eu vi que já tinham enterrado, porque os corpos não estavam aqui. Né? E aí eu perguntei sobre quem participou da matança, né, e quantos eram. Ele falou, eram 6, eu acho, 5 ou 6, não eram muitos. Né? Usavam armas pesadas, que era FAL, que eram metralhadoras 45, e eles, quem fez aqui foi o Ney, né? Aí eu falei, o capitão, o Dr. Ney, ele falou, o Dr. Ney, né, que
que é o capitão Enio Pimentel Silveira, que usava esse vulgo de Dr. Ney, que era o chefe da Casa da Morte lá em São Paulo, em Itapevi, e também no sítio 31 de Março, lá em Parelheiros. E ele diz, estava o Laicato, o Presuntinho, o Camarão e um outro que eu não sei o nome, tinha mais dois que eu não sei o nome, né? O Presuntinho e o Camarão e o Laicato, os três eram da Casa da Morte lá de Petrópolis. O Laicato, o nome verdadeiro dele, né, eles tinham nomes que eles usavam, mas que não eram os verdadeiros nomes. Então o nome que ele usava era Laicato Boa Morte Bezerra. Mas o nome dele, segundo o sargento Marival, o nome verdadeiro dele, seria Rubens Carneiro, que é um sargento do Exército que ele diz que mora provavelmente no Rio de Janeiro. O Presuntinho e o Camarão, que são dois assassinos que a ex-presa política Inês Etienne Romeu, no relatório que ela faz sobre a Casa da Morte, ela descreve os torturadores, dá os nomes que ela consegue saber. O Laicato, ela diz que era chamado também de Rubens, confirmando a informação do sargento Marival, e ela fala do Presuntinho Camarão. Então eram todos agentes do CIE, Centro de Informação do Exército. E eu perguntei a ele assim, você era da Polícia Civil nessa época? Ele falou, não, eu era soldado, eu era do CIE. Eu falei, você era do CIE? Sim, eu era CIE, não era motorista, eu era um agente do CIE. Você participou de outras operações? Ele falou, sim, eu participei de muitas. Eu lembro de uma, que eu não lembro se foi Porto Alegre ou se foi Curitiba, que a gente sequestrou um coronel, uma coisa assim, que era da oposição. E eu não sei o nome dele, mas a gente foi lá e sequestrou ele e mandamos ele para Petrópolis. Eu só sei isso. Então ele assumiu que não era um motorista, ele era um agente do CIE que tinha já no currículo dele várias operações. Logicamente que se lamentou, porque hoje não dorme, tem que tomar calmante, aquela conversa toda, mas relatou em detalhes, né? Eu perguntei novamente para ver se tinha alguma contradição sobre como é que foi, né? Então ele disse que o local foi escolhido pelo sargento Alberi, né, que é esse agente da repressão, que foram de dia, que estavam lá, essa equipe do Ney, do Laicato, o Presuntinho, o Camarão, que viram e ensaiaram como é que seria o massacre, né? Com essa história das luzes e tudo mais. Repetiu que a operação era uma das operações para atrair exilados para vir para o Brasil, né? Eu perguntei a ele sobre essa história de se o coronel, hoje coronel, na época major Curió, ele falou, não, o Curió não estava aqui não, né? Eu falei, mas foi falado, ele falou, isso é despiste. Quem fez foi o Pablo, que estava no quartel, o Ney e esses que eu falei aqui. Então, ele fez questão de ressaltar que o Camarão, o Presuntinho, o Laicato e o Ney estavam lá, mas o Curió não. E aí fez uma ressalva ainda, né? Apontando para o César Cabral, falou assim, o Curió estava no teu sequestro. O César teria sido sequestrado muito tempo depois por uma equipe comandada pelo Curió, mas nessa não estava, né? Fez questão de ressaltar, né? Depois desse relato, a gente fez buscas naquelas imediações ali do tronco, né? Tentamos localizar um possível local de sepultamento desses 5 companheiros e não conseguimos. As buscas deveriam ter continuado, tá? Enquanto o Paulo Vanucchi era ministro, a gente fez essas buscas. Depois que ele saiu,
a ministra Maria do Rosário parou com as buscas, não só ali como em outros locais que eu tinha feito, e nós tivemos interrompido já há quase 3 anos toda e qualquer busca aos desaparecidos, principalmente esses que já tinham sido encaminhados, né? Então era uma coisa que, se você prolongar as buscas, aumentar o raio de ação que a gente fez, no raio de acho que uns 30, 50 metros, não é isso, Luiz? Se fizer mais sistematicamente, com certeza a gente acha, por um detalhe muito simples. O Rainolfo, eu perguntei a ele, falei assim, mas será que não tiraram? Ele falou, não, me avisariam, porque ele ainda é ligado aos órgãos de repressão, obviamente. Então ele afirma, não, eu saberia, eles iriam me avisar que estavam retirando e que tinham retirado. Então a história, bem resumidamente, é essa. Eu só queria então passar, na sequência, a palavra aos 2 membros da comissão. Na sequência, eu passaria ao Gilles, se tiver alguma informação sobre o caso, e depois ao senhor Aloysio. Então, por favor, doutor Olímpio e professor Márcio. Bom, eu quero reiterar o cumprimento a todos os que integram essa mesa e aqueles que participam deste, digo eu, momento histórico na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Agradecer o depoimento do Seixas e dizer o quanto nos revolta, comove e revolta essas histórias de barbárie e de covardia, da forma como seres humanos foram exterminados pela ditadura, pelo comando da ditadura militar. Em termos de responsabilização, inclusive penal, a regra é de que aquele que de qualquer forma concorre para o fato responde, na medida da sua culpabilidade. Entretanto, enfim, nós temos aqui o executor, o Alberic, né, ligado à Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que não há dúvida da sua participação como executor. Mas é sempre importante, penso eu, que nesses casos se possa investigar aqueles que efetivamente têm o domínio do fato. Aquele que, num determinado momento, pode dizer, não façam isso ou façam isso, prendam ou exterminem. Eu gostaria, se fosse possível, você citou vários nomes aqui, né, do Paulo, do Milton, eu gostaria de fixar bem, né, na tua compreensão e daquilo que você recebeu de informação das pessoas, até onde, né, nessa ordem hierárquica aí do domínio do fato, nós poderíamos dizer que, especificamente o episódio ocorrido na Estrada Colombo, dos homicídios ocorridos lá, quem foram as pessoas que tinham o domínio desse fato, quem foram as pessoas que determinaram, né, que o Alberi e essas outras pessoas executassem. Olha, pelo que eu levantei, né, nós da Comissão de Familiares levantamos ao longo dos anos, isso não era uma coisa de iniciativa pessoal de qualquer um deles, né? Então era uma coisa orquestrada, organizada. A estrutura da repressão, a cadeia de comando, não começava no sargento, tá? O ditador de plantão, né, fosse o Médici, o Geisel, o Costa e Silva ou qualquer um outro, o Figueiredo, era o chefe dessa matança, né? O Hélio Gaspari fala isso assim, muito claramente, e isso é verdade. A estrutura da repressão começava no general ditador. Abaixo dele tinha o SNI, que coordenava isso tudo, né? Abaixo do SNI tinha o Estado-Maior das Forças Armadas, que tinha os seus CODES e os seus DOIs, que eram os operacionais do CODE, né? E cada ministério tinha as DSIs, universidades tinham as DSIs, que são as Divisões de Segurança e Informação, que se reportavam ao SNI, que elaborava o planejamento da repressão. Essa ação, notadamente, ela é feita pelo comando do CIE, que se reporta
ao SNI que se reporta ao presidente. A figura central do CIE nesse momento, por vários anos, é o general Milton Tavares de Souza, o Miltinho, né, que é o chefe dos assassinos. Ele é o chefe da Casa da Morte de Petrópolis, onde morreu um número que ninguém consegue nem determinar. É chefe da Casa da Morte de Itapevi, lá em São Paulo. É chefe do aparelho clandestino Sítio 31 de Março, onde morreram vários companheiros. Ele é o chefe da matança, né? Os operacionais, o Fred Perdigão, o Ustra, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o operacional do Ustra é o Dr. Ney, que é o capitão N. Pimentel Silveira, e eu sei disso porque eu conheci o capitão N. Pimentel Silveira porque ele me torturou pessoalmente. Eu sou um ex-preso político, ele me torturou, ele participou do assassinato do meu pai em tortura. Então eu conheço bem. Pra você ter uma ideia, o apelido dele, entre eles, o apelido do capitão N era Nazistinha, tá? Para você ter uma ideia da figura que é. O relato dos agentes que a gente ouve é que ele, quando ia para a operação que era para matar, ele tinha uma expressão que era crema, queima, para matar, crema, né? Esse cidadão é um cara que ele tem uma importância na ordem da repressão, junto com Paulo Malhães, junto com Fred Perdigão e junto com o Ustra e o delegado Sérgio Fleury, porque, por exemplo, eles vão para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina para ensinar torturas. O Paulo Malhães recebe o apelido de Pablo no Chile, quando ele foi ensinar tortura no Estádio Nacional. Isso é dito pelo agente, o sargento Marival Chaves e o outro um soldado, o Valdemar Martins, falam isso, que ele era foi treinar, ele ensinava tortura e tudo mais. Falam, inclusive, que na Escola Nacional de Informações tinha um curso de repressores com uma duração de 2 anos, cujos 2 meses finais tinha a aula de interrogatório, com tortura, mas não com bonecos, com pessoas, e não qualquer pessoa, com presos políticos. A gente tem relatos lá em São Paulo e no Rio, a Dulce Pandolfi fala isso, que ela foi cobaia de uma dessas aulas de tortura. O sargento Marival nos contou lá em São Paulo, na oitiva que fizemos com ele, que dentro do DOI-CODE, né, de São Paulo, a Operação Bandeirante, teve aulas de tortura para uruguaios, argentinos e chilenos antes do golpe. Eles estavam preparando. Isso que o Jair Krischke falou aqui é absolutamente correto. O Brasil patrocinou, dirigiu e colaborou ativamente com o golpe e com a ditadura, inclusive na fase preparatória desses torturadores que iriam torturar depois de implantada a ditadura nesses países. Inclusive com professores estrangeiros, um deles de fala inglesa, ao que tudo indica, americano. Então essa cadeia de comando, esse circo de horrores, era política de Estado. Então essas pessoas, em 74, quando acontece aqui o massacre, eles já não estavam matando só dentro da casa de Petrópolis, eles estão atacando nessas missões, atraindo as pessoas para matar. E você só vê, em 74, já é governo Geisel, eles estão mostrando que existe o perigo, atraindo a invasão, supostamente, de brasileiros exilados. O Aloysio está vivo aqui porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada e se negou a participar da volta. Os outros, que por uma generosidade muito grande se dispuseram a voltar para continuar a luta, foram mortos lá em Pernambuco, no massacre da Granja São Bento, que o Cabo Anselmo, outro agente infiltrado, cometeu, ou aqui em Foz do Iguaçu, que era uma coisa deliberadamente de atrair para matar. A frase do Reinhold foi muito clara. Não, era para matar. Ele diz que todos, com exceção do José Laveca, todos estavam desarmados.
que o La Vecchia é o único que, quando passa pela balsa para chegar lá em São Francisco, né, ele diz: não, eu não entro desarmado. Aí ele, Reinolfo, fala assim: não seja por isso, companheiro. E eu dei meu 38 para ele. Então ele dá uma arma pro La Vecchia, que quando começa a fuzilaria, ele diz: o La Vecchia não se preocupou com quem estava atirando, ele atirou em mim, porque ele percebeu o que tinha acontecido. Mas deu 2 tiros e foi morto com balas nas costas e na nuca, segundo ele. Então, essa cadeia de comando, esse circo de horrores, não é uma coisa da cabeça do laicato, né? Não é da cabeça do Camarão, do Presuntinho, do capitão Enio ou do capitão Paulo Magalhães. É uma coisa de Estado, feita como máquina de assassinatos. Né? Obrigado. Bom dia a todos. Também queria destacar a importância histórica desse evento aqui na cidade de Foz do Iguaçu e reforçar o pedido para que isso seja espalhado aí aos 4 cantos, para que a gente possa ter a sensação de estar fazendo esse resgate histórico, de estar buscando para a sociedade que hoje ganha as ruas esse sentimento de trazer a verdade à tona, de não colocar a questão de impedir que as pessoas tenham voz e vez, como tem sido visto nas massas, nas ruas, tentando se impedir a voz das pessoas, tentando se pôr a taxação de fim de não aos partidos, né? E a gente sabe como começou o golpe de 64, justamente nessa direção, de subtrair a voz de alguns, no sentido de tentar desmontar o sistema político que estava construído. Eu gostaria de fazer algumas questões, até porque eu acho que o relato que por vocês foi colhido é um relato que demonstra aqui uma riqueza de detalhes muito grande. Primeiro, esse relato foi coletado em que época? 2010. 2010. E qual seria, não sei se vocês buscaram fazer uma análise nesse sentido, mas qual seria o objetivo de atrair essas pessoas, né, e por que elas foram atraídas? Pelo grau de importância, pelo grau de perigo que ofereciam, pela possibilidade de reorganizar uma contraofensiva? Conseguiram elaborar uma tese para que houvesse essa atração dessas pessoas para a morte? Olha, eu, como preso político, ouvi de um carcereiro uma frase que talvez elucide isso. Eu tinha 16 anos quando fui preso e ele, o Marechal, né, que era o carcereiro, ele virou para mim e falou assim: porra, moleque, você me deu $300. Eu falei: eu não te dei nada, vocês saquearam a minha casa. Ele falou: não, eu não estou falando do saque, que era uma coisa comum. Eu estou falando do prêmio da tua cabeça. Todos vocês têm um prêmio pela cabeça. Tu me deu $300. Aí bateu no ombro assim, como se fossem estrelas, né, e falou assim: o major vai ficar rico com a cabeça de vocês, né? Ele ganha muito mais. E aí ele me alertou para essa história, né, porque existia um prêmio. Por exemplo, o capitão Carlos Lamarca, quando foi assassinado, o prêmio pela cabeça dele era $1,5 milhão, que era distribuído entre todos, além do botim de guerra, que era o assalto que faziam as casas e tudo mais. Eu imagino que a cabeça do Onofre Pinto, que era o comandante da VPR no exterior, valesse bastante, né? Eu acredito que eles, em 74, com a possibilidade de perderem a grande fonte de renda deles, precisavam justificar, porque a esquerda já estava militarmente derrotada, o terror de Estado já tinha sido imposto e a oposição era muito fraca dentro do país. Então eu acredito que essa operação, como ele disse, né, que era uma das operações, fosse para justificar a existência dessa máquina de matar,
que justifica a existência deles, mantém os empregos, vamos chamar assim, mas também dá dinheiro. Então, a cabeça de um Onofre Pinto, que era o comandante, ou a cabeça dos irmãos Carvalho, do Vitor, do próprio Ernesto Rúdia, ou a cabeça do Aloysio Palmar, né, era grana para eles. Então, eu acho que tinha esses dois componentes. Um, justificar a continuidade da ditadura e da repressão feroz, e a outra, grana mesmo, porque o negócio deles é esse aí. O grande historiador que nos deixou há cerca de 2 meses, Jacob Gorender, escreve muito bem no seu livro todas as organizações de esquerda, né, faz um relato muito grande. Você acredita que, nesse caso específico, esses militares estavam responsáveis de desmontar, ou pelo menos de recapturar as pessoas ligadas à vanguarda popular revolucionária? Olha, o relato do Aloysio é muito claro. Eles estavam laçando pessoas para vir. A explicação que eu vejo é só essa que eu acabei de falar. Porque as pessoas estavam com medo de voltar, porque não tinha nada organizado. A conversa que o Rainolfo conta no depoimento que ele deu para nós é que eles atraíram com a história de que iriam recomeçar a partir de um foco guerrilheiro que tinha aqui no Paraná, mas que a primeira ação seria o ataque a 2 bancos numa cidade aqui perto, para fazer recursos para trazer mais gente. Então já era um plano de trazer mais gente, com essa história de que tinha um local, tinha gente, etc. e tal. E eu só consigo imaginar essas duas possibilidades, porque não tinha nada no país que justificasse a volta de exilados, volta de banidos para continuar a luta, porque não tinha nada organizado. Ninguém iria entrar no país com coisas desorganizadas e sem apoio. Eu tenho mais 2 questões rápidas, Pedro. Uma delas é o seguinte: você descreve, e também já foi descrito no próprio depoimento do Aloysio, que havia uma intenção em recrutar o Onofre Pinto para o outro lado. Você acha que, dentre essas pessoas, existia alguém que possa ter sido recrutado? Sim, a possibilidade de ter sido mais gente recrutada existe, é óbvio, né? O Onofre era um alvo dessa cooptação óbvia, né? Porque ele era o comandante da VPR no exterior. Então, ele poderia dizer, vamos voltar. E aí, ele, sem saber, poderia comandar uma matança, ou sabendo comandar essa matança, se ele fosse cooptado. Então, eu acho que, como ele, vários outros. Né? O sargento Marival, na conversa que ele teve com a gente, nós da Comissão de Familiares Mortos Desaparecidos, ele disse com todas as letras: eu tinha 26 contratos de cachorros. A expressão cachorro, né, que o Adão se espantou aqui, é uma expressão que foi criada pelo Fleury. Esses que passaram a colaborar ficam do meu lado como cachorro. Essa é a ideia, né? Obediente igual cachorro, né? E eles todos falam que esses aliciados, esses que mudaram de lado, recebiam um salário de $300. Então, essa história de cooptação, segundo ele, tinham 36 pessoas que teriam topado colaborar com o Exército lá em São Paulo. E, para não monopolizar o tempo, uma última questão: você colocou que essas buscas pararam em função da troca de ministros. Você saberia qual o motivo de parar as buscas? Olha, nunca entendi, eu acho absurdo terem parado. Eu sempre disse que nós tínhamos que continuar, falei isso com a ministra, falei com o Gilles mesmo, que tem que se voltar a fazer as buscas, né? Não só porque tem coisas muito fáceis para a gente poder continuar, como o caso aqui que a gente já conseguiu localizar, inclusive, o possível sepultamento, né? Só precisa aprofundar, como e principalmente temos que dar respostas às famílias, né? Eu estava falando com a Lília hoje, eu estava muito preocupado dela saber aqui, ela não sabia de nada dessas histórias, a não ser agora, a partir de agora que teve isso tudo. Ela deveria ter sido informada,
né? É uma coisa que eu acho um respeito às famílias que o Estado brasileiro deveria ter e que não teve, né? Eu, na medida do meu possível como cidadão, depois que saí das buscas, eu falei com as famílias, eu falei com a família Carvalho lá em São Paulo, o Ladecker não tem parentes mais, conversei, expliquei, preparei, falei com todos eles juntos, mas eu acho que o Estado brasileiro tem o dever de atender as famílias, ouvir e atender as famílias, tem o dever de continuar as buscas até onde não for mais possível, porque é uma obrigação do Estado. Não vamos nunca nos esquecer, né, a definição de que o Estado existe para proteger o cidadão e não para atacá-lo. A ditadura ataca, a democracia ignora, eu acho muito estranho. Obrigado, Pedro. Em verdade, a pergunta que eu queria fazer, acho que o Márcio fez, era sobre se eles recebiam, esses agentes da repressão recebiam dinheiro por cada vítima, né, cada assassinato, cada prisão, e de quem eles receberiam esse dinheiro. Bom, de quem é uma coisa difícil de dizer, porque é um caixa, que existia um caixa dos empresários que financiavam as torturas, né? E esse caixa era o estímulo que não podia ser contabilizado oficialmente. E então isso financiava operações clandestinas, mas principalmente dava esse salário a mais aí, que é o saque, a premiação e tudo mais. Porque em 64, quando assaltaram o poder, os militares assaltaram os cofres públicos. Eles não precisavam desse dinheiro para fazer a repressão. Esse dinheiro era esse pagamento por fora dessa premiação, desses colaboradores e tudo mais. Agora, o que se sabe é que, além do salário do Estado, que cada um deles recebia, como ou militares ou policiais, tinha esse prêmio por um empenho coletivo. O carcereiro recebia $300, o comandante recebia 30 mil, sei lá quanto que era. Mas eles tinham isso daí. E os agentes que passavam foram cooptados. Todas as fontes, o sargento Marival fala isso, esse cidadão diz que tinha um salário, ele não diz qual que era, para os informantes, e tem uma outra fonte que eu não lembro agora que falava isso. O ex-delegado Carlos Alberto Augusto, Carlinhos Metralha, que numa conversa bate-boca que a gente teve dentro da Rede Globo, né, ele confirmou, né? Recebiam $300, sim, mas tinham que trabalhar, tinham que receber. Então, era isso. Eu acho que só aproveitando, né, o conhecimento que eu tem sobre os fatos, né, em relação aqui, Foz do Iguaçu e região, né, nós estamos focando a questão desse massacre ocorrido no Parque Nacional do Iguaçu. O que mais poderia ser trazido para uma investigação subsequente, para outras investigações sobre outros fatos do que ocorria em Foz do Iguaçu e na região? Olha, Foz do Iguaçu, pelo que a gente tem, né, principalmente pelo que o Aloysio levantou, era um ponto muito importante, porque é uma passagem de fronteira muito movimentada, é uma passagem que permitia a entrada e saída, né, de pessoas. Então aqui tinha uma ação muito efetiva, né? Não só de massacre, mas teve várias pessoas presas, que estiveram presas aqui. Então esse tipo de foco é para se fazer uma atenção muito grande, porque aqui você tem a expressão, eu acho muito clara, da Operação Condor, por exemplo. Não só por causa da presença do Ernesto Rúdia, né, mas principalmente porque esse pessoal foi monitorado na Argentina com apoio do Serviço Secreto da Argentina, que monitorou.
há documentos do CIE e da Polícia Federal dando o número da carteira, ou do passaporte que o Onofre Pinto ia usar entrando para o país, que o Daniel José de Carvalho tinha, usando o nome tal, com o passaporte número tal. Então, assim, eles tinham controle, era grande colaboração entre as forças de repressão do Cone Sul. A Operação Condor, a expressão é muito grande. Então, aqui é uma das portas de entrada para essa elucidação da Operação Condor. Eu acho que tem que ter, vocês aqui do Paraná, vocês têm que ter um olho muito grande sobre Foz do Iguaçu e se dedicar. Isso não é uma conversa de malucos, isso é uma coisa muito séria. Entende? O levantamento que o Aloysio fez é uma coisa muito preciosa. As informações foram sendo aprimoradas, foram corrigindo, mas o que aconteceu aqui é uma coisa muito séria que a Comissão da Verdade Nacional e a Comissão da Verdade do Estado do Paraná tem que se debruçar sobre isso, porque aqui é um ponto muito importante. O ex-sargento Alberi Vieira dos Santos, ele era de Medianeira, né? Ele participou daquela grande guerrilha de Três Passos, que ela é invencível enquanto está no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sobe para cá. E ela vai ser cercada, coincidentemente, em Medianeira, é onde ela é cercada e desbaratada. Porque provavelmente o Alberi já era agente infiltrado e ele leva para um campo dizendo, vão para lá. E o exército esperou e fez a emboscada e encerrou a coluna aqui. Né? Pelo qual a Comissão da Verdade do Estado do Paraná, da mesma maneira que a Comissão Nacional, tem um GT sobre a Operação Condor, em função dessa compreensão que nós temos da importância. Professora Vera. O Marival, na década de 90, se não me engano, ele sai do Exército. Ele pede demissão do Exército. E aí ele começa a trazer esses relatos das operações das quais ele participou. Qual a razão de tudo que eu li, subjetivamente, parece que ele, aspas, se arrependeu, mas a gente sabe que não deve ter sido exatamente isso que aconteceu, né? Há algum outro indício do porquê da saída dele, né? Quando ele já estava há mais de 20 anos lá, quer dizer, ele renuncia a uma série de confortos, né? O meu pai tinha um ditado que eu sigo até os dias de hoje, né? Ninguém deixa de ser o que nunca foi, né? Acho pouco provável que ele tenha se arrependido. Tem algum interesse não esclarecido para isso. Agora, efetivamente, as informações que ele dá são verdadeiras. Efetivamente, colaboram com a elucidação. A gente conseguiu saber muita coisa da Casa de Petrópolis, conseguiu saber da existência que nós não sabíamos da boate, né, que é a Casa de Itapevi, né, de nomes de pessoas que ele deu. Né. Eu acho que dentro da repressão tinha gangues. Né. Então, na Casa da Morte, sabe-se, lá em Petrópolis, sabe-se que tinha 3 bandos lá dentro. Um bando era do Paulo Malhães, outro bando era do Fred Perdigão e o outro bando era do Dr. Pepe, que era o Brandt. Né? Então, isso deve ter consequências entre eles. O Marival tem um ódio tremendo do Ustra, mas defende o Enio. O Enio é o assassino que eu acabei de falar quem é esse cara. Né? E ele fala, não, ele não estava no Paraná. O cara diz, estava no Paraná. Então, tem problemas lá entre eles. Então, eu deduzo que é muito bom o que ele fala, mas não sei se é muito nobre o motivo que o leva a falar. Obrigado, senhor Aloysio. Tá. Eu vou ser breve porque nós temos mais 2 depoentes que eu considero esclarecedoras, os 2 depoimentos que virão mais
também esclarecedoras, que até agora nós estamos ouvindo detalhes importantes, são os dois depoimentos que virão na sequência, que é do Gilberto Giovanetti e da Lília Múgia, né? Mas eu queria, Ivan, que a gente definisse uma questão que é o comando dessa cadeia de comando, né? Que 5 pessoas que estavam exiladas são atraídas para uma emboscada, são assassinados a sangue frio, os corpos ocultados. São 5 assassinados e os corpos ocultados. O 6º é levado para um local, matam com uma injeção chamada Shelltox, que é usada para matar cavalo, e o corpo desaparece também. Tem uma passagem do livro de Hélio Gaspari que herdou boa parte das informações do general Golbery, do Couto de Silva, e nesse trecho do livro do Hélio Gaspari ele fala que o general ditador Ernesto Geisel confidencia para alguém: desapareçam com os corpos. Desapareçam com os corpos. Então, pergunto para ti, Ivan, tem uma relação entre isso que falou o general Ernesto Geisel e os desaparecimentos aqui em Foz do Iguaçu, responsabilizando o general Ernesto Geisel, que foi ditador nesse período, por essas mortes? Com certeza, isso aí não existe, como eu falei antes, não existe decisão autônoma do torturador, ele obedece isso daí, ele obedece uma cadeia de comando. O Geisel, o coronel Jarbas Passarinho fala uma coisa muito interessante, dizem que o Médici matou e que o democrata foi o Geisel, né? E não é verdade, foi quando mais se matou, e é verdade. O único momento que eu tenho que concordar com o Jarbas Passarinho é esse. O Geisel é quando mais matam e mais desaparecem. O período do Médici, né, nós da Comissão de Familiares conseguimos detectar, é quando matam abertamente, é para implantar o terrorismo de Estado mesmo. O Geisel não, o Geisel é um anticomunista, um nazista que se sabe, e ele faz toda a atuação dele dizendo o seguinte: mata, mas some para não ter responsabilização. Não esquecendo que nesse período, no exterior, tínhamos uma situação de oposição partindo do exterior, que era de denúncias, que é o que garante o combate à ditadura a partir do exterior. Porque aqui dentro nós estávamos completamente dominados pela repressão. Então, para levar o terror para fora, é desaparecer para as pessoas que eram atraídas e vão ser assassinadas. E não é assim, são assassinados e tem uma comoção aqui no Brasil. Era escondido, por isso que eles são desaparecidos. Era para levar intranquilidade ao exterior. Então, é uma decisão que tem que ser responsabilizado o general Ernesto Geisel e toda a cadeia de comando. O Golbery, que é o criador do SNI, que é o chefe do SNI, que faz toda essa cadeia de comando funcionar. Não dá para dizer que o Laicato ou o Malhães seja responsável. Todos são responsáveis e todos eram assalariados para isso. Passo a palavra ao senhor Gilles, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Uma questão de registro eu acho importante, mas o encaminhamento que a Luísa dá, eu acho que quanto antes pudermos, né, dar fundamento objetivos melhor, mas uma questão de respeito histórico e registrar a presença de Suzana de Lisboa, militante, companheira de Eurico Ferreira de Lisboa, e também de Maria Mercedes Castro, que está presente. A Mercedes é uma grande lutadora, até hoje procura o seu irmão Antônio Teodoro de Castro, desaparecido político do Araguaia. O que é importante falar, no aspecto do que representa a Comissão de Verdade nesse momento, no sentido público, aberto, e da construção da memória conjunta, e não memória outorgada, como muitos querem, mas são poucos. O Estado brasileiro deixou um legado, uma herança institucional de esquecimento.
Um certo jornal paulistano disse, há pouco mais de 2 anos, que nós estamos a falar de uma dita branda quando tenta fazer alusão ao que para eles significa 361 desaparecidos políticos, um número pequeno. Mas se esquece de dizer também